Então você, com certeza, em algum momento da sua vida, você já esteve, ou no momento presente talvez você esteja, vivendo uma vida que não faz mais sentido para você. Pode ser em vários âmbitos, né? Financeiro, ou profissional, ou né, de relações interpessoais, ou pode ser simplesmente o fato de tudo estar uma merda. E por mais que você tente sair dessa vida mudando a sua mentalidade, parece que as coisas não andam. Às vezes parece que mudar a mentalidade apenas não é o suficiente. E aí que entra a questão da vibração, né? De nós vibrarmos numa outra frequência, além do pensamento. Estou dando uma viajada, mas ultimamente eu tenho lido e estudado um pouco sobre isso, não muito a fundo, não sei muito da teoria, mas eu sei na pele. E eu vou explicar com um exemplo meu, que aconteceu no passado. Eu moro na Europa já tem 10 anos, eu morei em diferentes países e desde criança eu tinha certeza assim, absoluta que eu ia morar fora do país. Então assim, essa é a minha história. Começou desde criança e aí eu fui crescendo, né, virei adolescente e eu fui vivendo minha vida e tal, mas eu sabia assim, dentro de mim eu sabia que eu ia morar fora, que eu ia viajar o mundo, que eu ia conhecer vários países. Sempre foi muito certo. Eu sempre soube dentro de mim que isso ia acontecer. Gente, que linda! Eu não sabia quando e não sabia como, mas eu sempre soube que ia acontecer. Então é um exemplo de uma coisa quando você sabe, você tem certeza daquela coisa pra você, você meio que prospera aquilo em pensamentos. Só que o pensamento, ele não é suficiente. No meu ponto de vista, né? Eu tô dizendo assim, o que aconteceu comigo e o que está acontecendo agora comigo. Então, assim, o pensamento, ele não é suficiente. Porque além do pensamento, você tem que estar numa sintonia. Você tem que estar numa vibração de que você é merecedora daquilo. Quando eu comecei com toda a minha ideia, né, de sair do Brasil, viajar, tarará, eu tinha aquilo muito certo dentro de mim, sempre tive, como eu disse. Mas eu também não saía falando pra todo mundo, mas eu sabia, então eu agia como eu já tivesse. É uma coisa que não dá pra explicar. Mas sabe quando você vê o seu futuro de uma maneira e você não vai sossegar até você ter? É mais ou menos isso. Principalmente da época da faculdade, que eu tinha meus 20 e poucos anos, eu comecei a realmente ver meios de ir para fora e pelo menos, né, fazer um intercâmbio pela universidade, porque lógico, também não vim de família rica e tal. É como uma porta de entrada, uma porta, né, de saída do Brasil no caso, e uma porta de entrada para esse mundo que eu queria tanto conhecer. E aí a importância da gente confiar no processo. Eu não gosto muito dessa frase, confiar no processo, porque ela é meio clichêzona. Mas é mais ou menos assim que funciona. Você tem que realmente acreditar que você vai conseguir e meter a cara. Só que é claro, você não pode ficar sentada esperando um milagre acontecer, né, cair no seu colo, porque senão vai. Você simplesmente tem que estar com o seu pensamento lá e entrar com a ação para que aquilo aconteça. E para você entrar com a ação, você não pode simplesmente ter a sua mente alinhada àquilo. Você tem que ter também a sua vibração. Quando eu digo vibração, é porque assim, eu acho que o pensamento às vezes ele não é suficiente. Aliás, o pensamento só ele pode te deixar louco, porque você vai pensar, mirabolar, fazer o overthinking, né? Fazer o pensamento em excesso. E dentro de pensamentos existem vários pensamentos que não são reais, né? O pensamento do medo, o pior cenário que pode acontecer. Todas essas coisas, elas não são reais, mas a gente, com o nosso corpo, com o mecanismo de defesa, ele acaba pegando essas coisas e colocando como verdades. Então acaba que a sua ação, ela fica limitada porque você está pensando muito e não está agindo. E como é que você faz então para entrar nesse plano de ação? O plano de ação é quando você começa a realmente vibrar naquela sintonia do seu eu futuro. Parece loucura, mas assim, pense, né? Aliás, traduza tudo isso que eu estou falando para a sua crença, seja ela qual for. Seja ela qual religião, ou sei lá, lado espiritual, ou científico mesmo. Vá buscar a sua crença e implemente isso que eu estou dizendo a ela. Mas assim, quando você entra no plano de ação, na parte de ação, você tem que vibrar de acordo. Então assim, eu tinha essa ideia de que eu ia morar fora. Eu tinha muito preciso os pensamentos. Eu me via assim, gente, eu me via andando nas ruas de um país novo. Eu me via numa universidade, estudando num país
estrangeiro, eu me via falando inglês fluentemente. Isso eram coisas assim que eu sabia que iam acontecer, não sabia como, mas eu comecei a vibrar, além do pensamento, eu comecei a vibrar de acordo. Então eu comecei a ver meios, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver meios de ir para fora. Comecei a realmente procurar os editais, e quando eu abri o edital, eu ficava já imaginando naquilo, e eu tinha uma vibração tão intensa em relação àquilo que eu estava sentindo, em relação àquilo que eu queria, que eu não via as impossibilidades, né? Eu não via os que poderiam dar errado. E eu acho que você só chega nesse nível realmente se você estiver vibrando naquela sintonia. Não sei se está fazendo sentido, mas pega alguma coisa da sua vida que eu tenho certeza que você já viu isso acontecendo na sua vida, né? Que você quis tanto e você vibrou tanto naquela energia que você acabou alcançando. Eu acho isso muito real, assim. E aí, beleza, né? Acabou que eu fui pra fora por intercâmbio, depois eu voltei pro Brasil e decidi sair de vez do Brasil e tal, e são outros 500 para outros vídeos. Mas aqui, o que eu quero dizer é que agora, nesse ano de 2025, eu me senti um pouco estagnada com uma coisa que eu quero. Uma coisa que eu quero muito. Eu me sinto, assim, bloqueada. Eu sinto que eu parei no pensamento, né? Parei na mentalidade e esqueci de vibrar de acordo com aquilo que eu quero tanto. Eu comecei a me desassociar do digital um pouco, assim. Passei uns meses mais introspectiva, fazendo um autoconhecimento, fazendo as coisas que eu gosto, indo para a natureza, fazendo exercício físico que eu amo, pedalando e tal. E comecei a ver que as coisas, né, o universo começou a me mandar assim, uns sinais. Né, um podcast aqui ou ali, uma pessoa que realmente começou a falar sobre essa questão do pensamento e vibração. E aí eu parei para pensar e fiz a engenharia reversa, né, do que já aconteceu na minha vida e que eu apliquei essa prática sem mesmo saber como que ela era ou qual que era o nome dela, essas coisas, né, que aconteceu no passado. Simplesmente eu estava vibrando naquela sintonia, mas eu não lembro de ter estudado a teoria, eu simplesmente estava praticando. Naquela época que aconteceu esse rolê, né, de ir para fora, eu não pensava em energia, eu não pensava em mentalidade, em vibração. Eu não fui para teoria, eu fui realmente vivendo o processo, porque eu tinha uma vida que eu gostava bastante, e só que eu consegui me ver naquela outra vida, né, aquela vida de morar fora. Mas ainda assim eu fui vivendo cada dia e fui acreditando que aquele dia do futuro chegaria. Eu não fiquei presa na ansiedade, eu não fiquei presa no futuro, eu estava vivendo o presente, processando aquele presente que era muito bom, para que eu conseguisse chegar no futuro. E agora eu sinto assim que realmente eu preciso daquele empurrão, eu estou naquela necessidade de voltar a vibrar na sintonia que eu quero para conseguir o que eu quero. E por isso que eu decidi compartilhar isso com vocês, porque às vezes você está vivendo a mesma coisa, sabe? Às vezes você está estagnada, parada, você acha que já tem tudo para fazer o que você tanto quer, mas ainda assim você não consegue. E por que você não consegue? Justamente porque você não está vibrando naquilo. Porque quanto mais você pensa, mais o pensamento te sufoca e ele te leva para baixo. E acaba te colocando nessa situação de pensar muito, de ver os medos, de ver o que pode dar errado. E quando você vibra naquela sintonia de, não, já deu certo. Eu tenho simplesmente que viver, como se fosse assim, viver o futuro, sabe? Viver aquilo ali que já vem. Nossa, muito louco. Se vocês querem uma mudança, comece a agir como vocês já tivessem aquilo. Comecem a vibrar. Você deve estar perguntando, mas como é que eu faço para entrar nessa sintonia, né? Aliás, eu nunca pesquisei assim, a teoria para você conseguir vibrar naquela situação que você quer, né? Mas o que eu faço? Primeiro que você tem que ter entender um pouco sobre você, né? O autoconhecimento ele é muito importante. E isso pode ser através de hobbies, de coisas que você gosta. Por exemplo, eu amo pedalar, eu amo fazer trilha, passar tempo na natureza, passar tempo com gente, eu gosto. Mas eu digo assim, sozinha, fazendo coisas sozinha é quando eu percebo que eu consigo me conectar mais comigo mesma. Então, quando eu vou fazer coisas sozinha, realmente o exercício físico ele também me leva para esse lugar, porque o exercício físico é ação, né? O seu corpo ele está em movimento, o movimento é muito importante
Então acaba que eu entro mais facilmente nessa coisa de auto me conhecer. E aí, através disso, você vai ter que realmente achar as coisas que te levam para uma frequência mais alta, né? Te levam para o seu ser mais elevado. Tem coisas que me deixam a energia muito baixa, igual assistir muitos noticiários, só tem desgraça, porcaria nos noticiários. Não que você precisa ser um alienado, não. Mas se você consumir muito daquilo, a sua energia vai baixar. Um exemplo também é a alimentação. Se você come muita porcaria, quando eu como muita porcaria, eu me sinto assim, destruída. Eu amo, né, lógico, uma batata frita, umas porcaria para comer, mas se eu comer muito daquilo, a minha energia cai. Se eu não fizer exercício físico, a minha energia vai no chão. O esporte ele é muito importante para me levar para aquela vibração mais alta de mim mesma. Além de todo esse processo de autoconhecimento, é a ação. Se você quer chegar num lugar, você tem que caminhar para esse lugar. Se você quer aprender uma língua, você tem que fazer o seu esforço de praticar essa língua, de aprender essa língua. Se você quer ter o hábito de ter um corpo saudável, de ter um corpo ativo, de metal shape, você tem que fazer o quê? Você tem que ir pra academia. Eu queria muito, muito, muito fazer este canal no YouTube. E eu ficava só em pensamento. E agora eu estou o quê? Agindo. Pode ser que ninguém me assista, pode ser que os vídeos flopem, mas eu vou continuar. Eu vou continuar até esse vídeo chegar a você, até esse vídeo realmente fazer alguma coisa na vida da pessoa, entendeu? Isso é a importância da ação, né? Eu não consigo ficar só em pensamentos. Se eu quero um canal, se eu quero gravar vídeos, eu tenho que pegar meu celular, pegar minha câmera, sair e gravar. Se eu quero pedalar, eu quero realmente fazer vários vídeos pedalando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pedalar, entendeu? Então eu não posso ficar só naquele pensamento assim, ai meu Deus, eu queria tanto fazer isso, e não agir. Realmente a ação, ela muda tudo. O pensamento, a ação, a vibração, tudo conversa. Ele tem que trabalhar junto, porque senão não faz sentido. Então, se esse vídeo te serviu, fico feliz. E recapitulando, não vamos ficar só em pensamentos, vamos vibrar naquela sensação. Ai, como é que eu faço para entrar naquela sintonia? Vá buscar coisas que te façam feliz, vá buscar coisas que te agradam. Tiram as coisas que sugam essa energia. Nossa energia, ela é limitada. Então você não pode ficar drenando ela com coisas que não te servem. O processo, ele é muito importante. Então não esqueça que o processo, ele pode ser que demore mesmo. É normal. Eu demorei 12 meses. 12 meses para pegar e gravar esse vídeo para vocês. 12 meses, porque eu estava só em pensamento. E então é isso, né? Autoconhecimento, vibração e ação. Haja. Ah, não estou pronta, não interessa, vai assim mesmo, porque ninguém está pronto. Quando eu decidi a primeira vez botar os pés fora do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, né, no final das contas consegui esse intercâmbio para os Estados Unidos pela universidade, e mano, eu não falava um A em inglês, o inglês era assim, trevas, vocês não têm noção. Mas eu fui, você acha que eu fiquei assim, ah meu Deus, não estou preparada? Lógico que eu não estava preparada, passei muita vergonha, sim, mas eu aprendi. Eu me dediquei muito aprendendo, né, o processo da aprendizagem, como eu disse, para ter o que eu queria tanto, porque eu já sabia que eu ia ser fluente no inglês. E hoje o inglês é como se fosse o português, assim, eu realmente, as línguas que eu falo é a língua mais bem falada, mais bem instrumentada, assim, a língua, né, não nativa e tal. Por quê? Porque eu já sabia, primeiro eu já sabia, segundo eu vibrava naquilo ali, naquela energia de, não, e essa língua vai ser a língua que eu vou falar bem, né? Como segunda língua. E no final, a ação, né? Eu estudei bastante, eu treinei, pratiquei. E como eu disse, isso vale para qualquer coisa da sua vida. Então assim é isso, gente. Espero que faça sentido para vocês. E beijos e até a próxima. Gente, que coisa linda! Tô apaixonada.